Dando continuidade ao curso Temas Selecionados de Radiologia Musculoesquelética, correlação entre o raio-x, a ultrassonografia e ressonância magnética. O tema em discussão agora é um caso clínico de um cisto poplíteo roto. Nesse esquema, podemos ver a anatomia da chamada fossa poplítea. A fossa poplítea é um espaço que fica entre os músculos semimembranáceo e semitendíneo na parte superomedial, bíceps femoral na parte superolateral, cabeça medial do gastrocnêmio na parte inferomedial e cabeça lateral do gastrocnêmio na parte inferolateral. Esse espaço ele tem um formato de diamante, como visto aqui. Ele é preenchido por gordura e possui um feixe neurovascular linfático que transita no interior, onde você tem a artéria poplítea, veia poplítea, nervo fibular comum, nervo tibial posterior e os linfáticos. Então essa seria a fossa poplítea. Eventualmente, nessa localização, o paciente pode apresentar algum tipo de formação expansiva e a mais comum delas é o cisto poplíteo, que é o tema em questão. Aqui dois esquemas, um no plano coronal, semelhante àquele que foi visto anteriormente, e outro no plano axial. Aqui a parte anterior do joelho, a parte posterior, a parte medial e a parte lateral. Aqui na parte medial nós vemos aqui, olha, em número 4, a cabeça medial do gastrocnêmio. E vemos aqui também, olha, parte do músculo semimembranáceo. E essa pequena estrutura em azul, que se encontra entre a cabeça medial do gastrocnêmio e o semimembranáceo, é uma bolsa, que é chamada bolsa do gastrocnêmio semimembranáceo. Essa bolsa ela tem uma comunicação própria com a cavidade articular, então ela é passível de ser distendida por líquido existente no interior da articulação. No plano coronal, é como se eu estivesse olhando de frente para a região posterior do joelho. Eu noto aqui a fossa poplítea, com o feixe neurovascular linfático passando. Aqui o bíceps, aqui o semimembranáceo e o semitendíneo passando aqui adjacente, cabeça medial do gastrocnêmio, e aqui em 7, aquela pequena coleção que é a bolsa do gastrocnêmio semimembranáceo. Né? O cisto de Baker, que é um tipo de cisto poplíteo, ele se forma exatamente pelo aumento dessa bolsa aqui, bolsa do gastrocnêmio semimembranáceo, em virtude de algum processo que esteja ocorrendo na articulação, com produção excessiva de derrame, e esse derrame ele acaba drenando para dentro dessa bolsa. A comunicação entre a bolsa e a cavidade articular, ela é uma via de passagem única, isto é, ela faz um mecanismo de válvula. Então, quando o líquido articular ele passa de forma anormal para o interior da bolsa, ele não consegue voltar, ele fica aprisionado por esse mecanismo de válvula, o que ocasiona esse cisto poplíteo, que é um cisto sinovial. Além do cisto sinovial, que é o cisto de Baker, em que há comunicação da cavidade com a bolsa, nós podemos ter dois outros tipos de cistos que ocorrem mais raramente nessa região. O cisto gangliônico, que é pelo processo degenerativo de uma cápsula articular, de uma bainha de tendão, e o cisto parameniscal, que ocorre por degeneração da matriz meniscal. Mas esses dois são muito menos frequentes. A mais frequente das formações expansivas poplíteas é justamente o cisto sinovial ou o cisto de Baker. Nós temos aqui então mais uma vez aquele esquema da fossa poplítea, mostrando aqui os três componentes da bolsa do semimembranáceo gastrocnêmio ou gastrocnêmio semimembranáceo. Essa bolsa ela tem um componente superficial,
que são essas duas imagens aqui, de um lado e de outro do semimembranáceo. E tem um componente profundo também, que é essa parte menorzinha aqui, mais distal. Essa parte mais proximal, então ela tem duas lojas, uma que fica superficial ao gastrocnêmio, ao semimembranáceo, e outra que fica mais profunda ao semimembranáceo. E distal ela tem apenas uma loja. Alguns autores fizeram uma analogia com a letra grega lambda para mostrar o formato dessa bolsa do gastrocnêmio semimembranáceo, com a porção profunda e os dois componentes aqui da porção distal e os dois componentes aqui da porção proximal, formando como se fosse uma letra grega lambda no plano axial de visualização. Olha aqui, o ventre da cabeça medial do gastrocnêmio e o tendão semimembranáceo, e a bolsa interposta aqui entre os dois. Esse cisto sinovial, ele deve a sua nomenclatura a esse cirurgião britânico, William Moran Baker, que não foi o primeiro a descrever o cisto poplíteo, mas foi o que acabou deixando o seu nome como epônimo desse tipo de cisto. Na epidemiologia, nós temos duas faixas etárias em que acontece mais comumente o cisto poplíteo. Na criança, ele tem origem idiopática, você não consegue achar a comunicação da bolsa com a cavidade, não é comum isso, e muitas vezes esse cisto acaba regredindo espontaneamente. E no adulto, ele é mais comum em pessoas mais idosas e também em condições em que você tem alguma patologia articular do joelho, por exemplo, lesões meniscais, lesões do ligamento cruzado, osteoartrite, artrite. Então, qualquer situação em que você tem um excesso da produção do líquido sinovial, isso facilita a formação do cisto Baker, do cisto sinovial. O mecanismo de formação, eu já comentei anteriormente, excessiva produção do líquido articular e passagem para o interior da bolsa do gastrocnêmio semimembranáceo, em que há um mecanismo de válvula e esse líquido fica aprisionado ali naquela região. As características do líquido, em geral, quando ele não tem nenhum tipo de complicação, é um líquido anecoico, é um líquido homogêneo. Eventualmente você pode ter sangramento nesse cisto, e aí vão aparecer ecos no interior da luz do cisto, ou então você pode ter um processo de metaplasia da camada de revestimento do cisto com formação de condromas. E aí você vai ter corpos livres no interior do cisto em virtude do desprendimento desses condromas. Como complicações, a mais frequente e temida é a ruptura do cisto. Em geral, aquela porção mais proximal e superficial do cisto é a que rompe e extravasa o conteúdo para o compartimento subcutâneo e para o compartimento intermuscular. Como é uma loja superficial, você acaba encontrando esse líquido em grande quantidade abaixo da pele, isto é, no tecido subcutâneo. Um outro tipo de complicação possível é a compressão daquele feixe neurovascular, em virtude de um cisto com tamanho muito avantajado. Mas a primeira complicação, a mais frequente de todas, é justamente a ruptura do cisto Baker, que é esse caso que nós vamos agora apresentar. É um paciente de meia idade, ele tinha um quadro articular, se não me engano, secundário à artrite psoriásica, e vinha apresentando, de início recente, um aumento de volume da panturrilha direita, havia feito um hematoma ali na panturrilha direita, um aumento de volume, continuava com um pouco de dor e aí solicitaram uma ultrassonografia. Vemos aqui aquela cabeça medial do gastrocnêmio, olha, já aparecendo um grande cisto aqui. Vamos dar uma pausa. A imagem correspondente da ressonância magnética, isso é um plano sagital, região posterior. Eu vejo aqui aquela cabeça medial do gastrocnêmio
e vejo aqui também no plano axial da ultrassonografia. E em azul, um grande cisto Baker com septações no interior, um contorno meio irregular, mesma coisa que eu vejo aqui na ultrassonografia. Possivelmente isso aqui é aquela loja proximal superficial do cisto Baker, né, que está bem avantajada aqui nessa imagem no ultrassom e nessa outra imagem aqui na ressonância magnética. Continuando. Olha como o cisto ele tem um contorno meio esquisito, né, meio alongado, uma parede meio espessada. Eu tenho alteração de partes moles também ao redor do cisto, olha, tudo infiltrado. Então aqui isso é um plano axial, mostrando, olha, aquele cisto de Baker, com aquele aspecto da letra grega, né, ou semelhante, né, não está exatamente igual, mas lembra bastante. Então eu tenho aqui a base do cisto, que é aquele componente mais distal profundo, o colo do cisto Baker e aquela porção mais proximal, superficial, que é o corpo do cisto de Baker, né? Então essa é uma imagem clássica entre a cabeça medial do gastrocnêmio e o tendão semimembranáceo. Mesma coisa aqui. Olha a cabeça medial do gastrocnêmio, olha o tendão semimembranáceo e olha o cisto com esse colo aqui, né? E esse é o aspecto que você tem que visualizar na ultrassonografia e na ressonância magnética. E sempre que possível, então demonstrar essa comunicação da bolsa com a cavidade articular. Quando você demonstra isso e quando você vê esse formato, pode-se dizer com quase 100% de certeza que é um cisto poplíteo do tipo cisto Baker, tipo cisto sinovial. Continuando, plano axial. Olha lá, aquele componente superficial, a parte profunda do cisto, olha. Aqui é o ventre da cabeça medial do gastrocnêmio. Olha a infiltração de partes moles. Tudo edemaciado, tudo infiltrado, tudo espessado. Então o cisto ele rompeu em direção ao subcutâneo. A ressonância magnética desse paciente que tinha um cisto roto, do lado esquerdo, ele também tinha um outro cisto, olha, mas sem evidência de rotura, e do lado direito, olha, toda a infiltração do subcutâneo em redor do cisto e da cabeça medial do gastrocnêmio, mostrando que houve um processo de rotura. Aqui nessa outra sequência, no plano axial e no sagital, tudo infiltrado, o cisto com um limite mal definido, claro, em virtude da rotura, e com presença de septações no interior. Isso eventualmente acontece mesmo nos cistos íntegros, essas septações no interior da coleção. Olha como é que ela extravasa em direção ao subcutâneo. Esse aqui é um outro exemplo, apenas para efeito de comparação, um cisto íntegro, né? Mostrando aqui a cabeça medial do gastrocnêmio, tendão semimembranáceo, aquele componente mais superficial do cisto, que se comunica com a cavidade articular. Nota que tem derrame aqui, olha. Essa distensão da cápsula é justamente pelo derrame que existe nessa articulação do joelho e que na grande maioria dos casos você tem realmente acompanhando o cisto.